Livro de Gênesis, capítulo de número 21, versículo 15, diz assim: tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se, foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dela, levantou a voz e chorou. E levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí aonde está. Aleluia. Levanta a Bíblia ao céu, levanta e diga assim: meu Deus, fala comigo nesta hora. Fala, Senhor, que o meu coração tem sede de ouvir a sua voz. Amém? Podeis sentar um minutinho, desocupar as suas mãos, dar aquela linda salva de palmas alegre. Pode exaltar, pode engrandecer, pode enaltecer, pode ter liberdade. Isto, que maravilha. Eu quero te pedir só algumas coisinhas. Não converse agora, tá bom? Não fique andando para lá e para cá, para não perder a atenção. Tenha liberdade. Se você quiser glorificar, sentiu a presença, pode glorificar, pode dar glória alto, pode bater palma, porque nós somos pentecostais. Só não tire a atenção de ninguém. Dá aquela olhadinha para o teu irmão do teu lado, para a tua irmã, diga assim: ó, não conversa comigo agora não, por gentileza. Isso. Em casa também, não fala comigo não, tá bom? Estamos gravando, não fala comigo não, tá bom? Porque o timbre é meu, a voz é minha, mas a palavra é de Deus, amém? E a ela reverência. Isso, que maravilha. Queridos irmãos, a palavra de Deus dentro deste culto nos leva dentro de um texto e uma história muito conhecida, que fala a respeito de uma mulher chamada Agar. Repita comigo e diga: Agar. Já pregamos sobre Agar, mas Deus colocou esta mensagem em meu coração, e só para ressaltar e relembrar alguns ainda que esqueceram um pouco de Agar. A Bíblia nos mostra que Agar era uma serva na casa de Abraão. Sim, não uma escrava, como muitos descrevem, às vezes texto da Bíblia diz como escrava, mas a Bíblia nos mostra que era uma serva. Por que era uma serva? E tem a diferença de uma escrava, porque a escrava, ela não tinha direito a nada, ela não tinha liberdade nenhuma, mas Agar, ela tinha liberdade. E quem tem liberdade dentro da casa do seu senhor, não pode ser classificado como escravo, mas tem que ser classificado como serva, como servo de Deus ou serva daquele senhor. E por que você diz isso? Porque se você prestar bem atenção sobre Agar, a Bíblia diz que quando chega-se em um momento da história de Abraão e de Sarai, a Bíblia diz que Sara chama Agar e diz: Agar, eu não posso conceber, então você vai deitar agora com o meu marido, com o meu senhor, e você vai ter um filho dele. Escrava não pode gerar filho de senhor, mas quem é servo pode gerar dentro de si, sim, um servo, um filho do seu próprio senhor. Então nós podemos entender que essa própria Agar, ela não era uma escrava, ela era alguém de confiança que estava dentro da casa do próprio Abraão. Embora tivera sido comprada, mas ela não era tratada como uma escrava, era tratada como uma serva de confiança. Tal serva de confiança que ela era serva da sua senhora Sarai, ou Sara, como você bem queira.
E nesse momento intrigante da história, a Bíblia diz que ela então deita com o próprio Abraão, e dentro do seu ventre agora tem a semente, mais uma semente de promessa. A promessa não era para Agar, a promessa, como conhecemos, era para Sara, mas Sara se antecipou e acabou tomando decisões precipitadas, e acabou trazendo confusão para a própria casa. E agora no ventre de uma serva está também a semente que Deus tinha prometido também, e é uma semente de promessa. Então preste atenção no que Deus está querendo falar com você dentro deste culto. A Bíblia nos mostra que agora Agar, ela começa a crescer a sua barriga, e começa então a desprezar a sua própria senhora, a ponto de própria Sara dizer assim: ei, olha o que você está fazendo, e começou a oprimir a própria Agar. E Agar sai correndo então, porque ela não sabe lidar com a situação. E quando ela sai correndo, o anjo do Senhor aparece para ela e diz: Agar, o que fazes aqui? Vai até a sua senhora e peça desculpa a ela, e obedeça a ela no que lhe for lícito, no que lhe é lícito, porque ela é a sua senhora. Olha o que o anjo fala: vai fazer reconciliação, porque dentro de você também, Agar, o que está gerando dentro de você, eu também farei uma grande nação. Interessante, eu quero destrinchar um pouco desse ponto que nós entramos. É interessante porque podemos relembrar que, porque Agar era uma serva e não escrava, porque quem mora dentro da casa de Deus não é escravo, mas quem vive na casa do Senhor é servo do Deus vivo. Mesmo que sejamos comprados com um preço alto de sangue, que é o preço da cruz, mas Deus não nos trata como escravo, Deus nos trata como servo. E se nós guardarmos a palavra dele com todo o temor, com todo o desejo, com toda a vontade de zelar, ele diz que além de servo é chamado também amigo, assim como Abraão foi chamado. Você pode exaltar a Deus aí? Vale a pena guardar a palavra. Agora, olha a linha que Deus me dá dentro ainda desse trecho que nós mencionamos aqui. Agar, ela era uma serva, e ela recebe algo que é muito maior do que ela, que é o compromisso de guardar no seu ventre a semente do seu Senhor. E ela não sabe lidar com aquela situação, e ela acaba tomando a frente do que não era para tomar, e tomando atitude que não era para tomar, a ponto de acabar em uma expressão dizendo, cuspir no prato que comeu. Por quê? Porque ela era serva, não era senhora, mas ela recebe uma porção dentro do seu ventre de uma senhora, de uma dona daquele lugar. O que isso dá a entender para nós? Existem pessoas que não estão preparadas para receber algumas bênçãos tão grandes, porque se receber a bênção do tamanho que é para receber, acaba se atrapalhando, acaba perdendo o que exatamente não era para perder. Olha o caso de Agar. Agar estava ali como uma serva, e como serva ela sabia se comportar, mas quando ela recebe a semente de Abraão, ela se acha no direito de ser igual Sara, e ela começa a afrontar e esnobar a sua própria senhora. E se entende que às vezes a gente não recebe certos milagres, porque não estamos preparados para receber. Porque se recebemos um milagre despreparado, nós acabamos atropelando a carroça, não os bois, e nós acabamos tomando comportamentos diferenciados. É por isso que quando o apóstolo escreve à igreja, ele diz, quando escolheres homens de Deus para trabalhar, que não sejam neófitos, ou seja, meninos na fé. Porque se você dá uma responsabilidade para alguém que não está pronto para a responsabilidade, acaba se ensoberbecendo e acaba perdendo até o que tem, senão a própria salvação.
De repente Deus está falando com alguém aqui que está dizendo: Senhor, porque fulano mudou comigo? Eu dei confiança, eu dei entrada, abri a porta da minha casa, porque você colocou nas mãos de alguém a responsabilidade ou a intimidade que não era para ter colocado, e agora esta pessoa não soube lidar e acabou traindo a sua confiança, ou não soube lidar e acabou até mesmo trazendo mal para a sua casa. Isso não se refere só a pessoas distantes. Às vezes até dentro da nossa casa mesmo nós pedimos errado, dizemos: Senhor, traz a bênção, abre a porta, faz isso, Senhor, exalta. Como que Deus vai fazer se aquela pessoa ainda não está preparada para receber o que Deus tem? Então Deus está falando com alguém dentro deste culto: começa a mudar a direção da tua oração. Não peça para Deus abençoar se não estiver preparado, porque quando a bênção não chega, a gente fica triste. Quando a gente não vê a resposta da oração, a gente se abate. Quando a gente não vê a oração, a resposta do jejum, a gente diz: Deus não está nesse negócio. Deus até está, mas você está pedindo da maneira errada. Cuidado para não colocar a bênção na mão de quem não sabe lidar com ela. Cuidado para não interceder por quem você não sabe se está preparado. Então Deus te trouxe aqui para te dizer: começa a mudar a direção da tua oração, porque eu vou colocar nas mãos o que eu tenho para colocar naquele que estiver pronto para receber. Pode exaltar. Não perca a tua bênção. Olha para o teu irmão que está do teu lado, para a tua irmã, diga para ele, diga para ela assim, ó: cuidado como você ora. Fala aí: cuidado, cuidado. Cuidado, é perigoso crente pentecostal orar. Cuidado como você ora, porque Deus pode atender, Deus vai atender. Cuidado. Então temos que saber. Agar agora já está com a sua barriga grande, o seu filho cresce. Nesse capítulo aqui ele já está grande. A Bíblia nos fala sobre Ismael e Isaac, uma briga que teve ali. A tal Sarai não aguentou, Sara não aguentou mais, e diz: ó, despede ela. E agora aquela mulher que serviu a casa, ela foi dispersa da sua própria casa, que era sua moradia, não porque Abraão era ruim, não porque Sara era ruim, pois porque ela não soube lidar com a situação. Embora haja erro de ambas as partes, tanto de Sara, que acabou atropelando os bois, né, no lugar da carroça, quanto também de Sara, de Agar, que não soube se comportar com a bênção que estava nas suas mãos. A Bíblia diz que ela sai. Abraão levanta de madrugada e chama ela e diz: olha, eu vou te despedir, eu vou te mandar embora desta casa. Estou se conjecturando. Eu imagino ela dizendo: mas por que, Senhor? O teu Deus liberou, e Deus já tinha falado com Abraão: sim, pode despedir ela e fica tranquilo, Abraão, porque ela não vai morrer no meio do caminho. O que tem dentro dela, eu farei uma grande nação também. E Abraão pega ela então, com um odre e um pedaço de pão, junto com seu filho, e despede eles pelo deserto. E a Bíblia diz que ela vai caminhando, ela vai andando. Imagina comigo, é claro, imagine comigo, ela bebendo do pão, comendo do pão e bebendo da água, comendo do pão e bebendo da água. Uma hora um dos dois ia acabar. E no meio do deserto, onde não tem nenhuma mercearia, nada para lhe dar, ela então acaba-se o odre e com certeza o pão também. E agora ela se vê numa situação difícil de sair, porque consequências são grandes, irmãos. Existem consequências que a gente olha e diz: Senhor, eu me meti nisso, como que eu vou sair dela agora? Existem decisões que você toma que não acarreta só para você, mas a decisão que você toma acarreta para dentro da tua casa também. E agora esta mulher está dentro de uma decisão complicada. O que ela faz? Não tem o que sobreviver, uma mulher com uma criança. O que é que eu vou fazer? E a Bíblia diz que ela só tem uma atitude. Qual é a atitude que ela tem? Ela deixa a criança debaixo de um pé de árvore, se afasta um tiro de uma flecha, que é no mínimo uns 300 metros. E quando ela se afasta, por que ela se afasta? Para ela não ouvir ou não ver o menino morrer, porque para ela já era o fim. Repita comigo, diga: para ela, mais fraco, muito fraco, mais forte, diga: para ela era o fim. Ela já tinha desanimado, já tinha desistido, para ela não dava mais, e disse: não, eu não vou ver o menino morrer. E ela deixa o menino estar lá sozinho, chorando, quando de repente ela ouve uma voz do céu que brada: Agar, o que fazes aí? Deus ouviu a voz do menino, aleluia.
Antes de entrar neste ponto, eu quero trazer exatamente o ponto em que uma mãe deixa o seu filho. Não é porque ela era ruim, não é só porque ela estava cansada, é porque simplesmente ela não acreditava mais que aquela situação poderia mudar. E não vamos julgar, né, meus queridos? Quantas vezes estamos diante de uma situação tão difícil que nós mesmos acreditamos que não tem mais jeito. De repente estou falando com pessoas aqui dentro deste culto que você chegou aqui hoje um bagaço. Você diz: não tem jeito para mim, pastor, acabou para mim. O meu filho se entregou nas drogas, no tráfico, na vida aí bissexual, o meu marido foi embora, a minha casa acabou. Existem momentos que o médico chega para você e diz: ó, não tem mais cura, você vai passar dessa, você vai, ajeita a casa, despede da família porque você morreu. Existem momentos que é assim, você vai morrer, não tem mais jeito. E nesse momento o Agar está também dizendo: acabou para mim, já não tem mais jeito. Só que aí Deus muda a situação, porque quando ela pensa que acabou a história dela, era só mais um processo de uma virada para algo novo. Você já pegou, né? Pode glorificar, né? Você já pegou, né? Você já entendeu o que Deus está falando aqui já, né? Você já entendeu o que Deus está dizendo aqui, não é? Ali era o lugar do último sacrifício dela, o último urro que acabou, vou deixar o menino e vou abandonar. Só que no lugar do sacrifício que ela pensou que era o final da história dela, foi o lugar da providência de Deus naquela terra. E Deus está falando com alguém dentro deste culto aqui. De repente você está achando que é o final da tua história, é o final de tudo que você construiu. De repente você veio aqui já de uma maneira que você diz: Senhor, eu não quero mais nada, vou dar meu último glória a Deus aqui, vou pedir para Deus me levar, porque você acha que já não tem mais jeito para a tua vida, não tem mais jeito para a tua história. Só que Deus te trouxe aqui para te dizer: fica tranquilo, ainda não é o teu fim. Isso que está acontecendo é só uma virada de processo para o que Deus vai realizar ainda na tua vida, ainda vai realizar na tua história. Deus não termina a tua história aqui, não desse jeito. E é normal pensar isso. Nós vamos pegar Abraão. Abraão também já teve a sua luta. Depois que ele despede Agar, pela cronologia bíblica aqui, o Senhor aparece já no capítulo 22 para Abraão, diz: Abraão, tu me amas? Ele diz: amo, Senhor. Então tá bom, Abraão, o que você vai fazer? Você vai sacrificar o seu filho, me dará o seu filho, e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Olha aqui Abraão, um filho que ele demora quase 25 anos para gerar, depois de uma idade bem avançada, naquela época vivia muito, mas já era avançada a sua idade, a sua mulher também. E agora simplesmente Deus aparece para ele e diz: Abraão, eu quero o seu filho, você vai me dar, você me ama e me prova. Tem situações que não é Deus sendo o vilão, é Deus provando a tua fé. Tem momentos que não é Deus. Deus nunca vai ser o vilão da história, mas Deus, Ele nunca te dá uma missão sem já não ter uma recompensa nas mãos para te entregar. E eu estou pregando aqui, o Espírito Santo brada em meu coração que Deus selecionou pessoas aqui com missões específicas, e o diabo está querendo engambelar a tua fé para te distrair. E Deus está falando com alguém dentro deste culto aqui: não se distraia, caminhe, vá, porque no lugar do sacrifício eu vou entrar com a providência e vou mudar a tua história. Pode exaltar a Ele. Eu vou mudar a tua história. Olha que interessante. Abraão caminha 3 dias e 3 noites até o monte que o Senhor preparou. A Bíblia diz aqui no versículo de número... Cadê? A minha vista está ruim para caramba aqui, deixa eu ver. Versículo de número 3, o Senhor aparece dizendo assim: e viu Abraão de longe o lugar que Deus apontou. Ele vê 3 dias depois, ele podia ter voltado, mas ele não volta. A fé dentro dele é outra. Ele chega até o monte, ele podia ter desistido, mas ele chega lá, continua caminhando, porque dentro dele sabia que o Deus que lhe prometeu aquela bênção de ser pai de nações seria o mesmo Deus que não deixaria ele perder o milagre que ele tinha nas mãos.
Uma coisa você tem que ter certeza na tua vida: que o Deus que você serve é um Deus de justiça. Quem crê que esse Deus é um Deus justo? Deixa eu ver. Então dá um tapa na cara do inferno e diga: Satanás não vai abater a minha fé, porque o meu Deus é um Deus justo. O meu Deus é um Deus justo. É um Deus justo. Até o filho tosqueneja, porque Abraão fala: fica aqui, subamos, adoramos, desçamos. Olha o que ele fala, ele já sabia, ele tinha essa fé nata. Mas se você olhar numa visão natural comum, você vai dizer: pronto, vai entregar o filho. Só que Deus nunca recebeu sacrifício humano nenhum. O único sacrifício humano, meio humano e 100% Deus, que o Senhor recebeu, foi o de Jesus Cristo na cruz. Único. Deus não recebe sacrifício humano. Quem recebe sacrifício humano são os ídolos satânicos daquelas eras antigas, e até hoje em algumas denominações, em alguns países ainda tem. Mas o Senhor não. O único sacrifício humano que ele recebeu foi o seu filho amado Jesus Cristo na cruz do Calvário, para reatar a aliança. Abraão amarra, faz tudo. A criança olha, como conhecemos, e diz: Senhor, pai, estou vendo o cutelo, as cordas, o fogo, a lenha, mas cadê o cordeiro para o sacrifício? E o que sai da boca de Abraão? Choro, lágrima, dúvida. Ele diz: não, filho, fica tranquilo, porque Deus proverá o cordeiro para o sacrifício. Pode exaltar aí. Eu sinto graça nesta palavra. Aonde pensaram que era o fim de Abraão, era o início de providência. Porque depois disso a Bíblia diz: e tomou Deus Abraão com fé, e a fé justificou Abraão. Você entende? Esse lugar, esse momento que você está passando da tua história, não será o fim dela, será um momento de virada para uma provisão na tua vida. Levanta a mão, porque eu estou sentindo muito forte esta palavra. Levanta a mão, porque é profético. Em casa também, levanta a mão, porque é profético. Levanta a mão, porque é profético. No lugar da tua perda, no lugar que você pensou que acabou, é o lugar que Deus vai fazer a virada. Deus vai entrar com a providência. Deus vai preparar o odre cheio. No lugar que você pensou que é o final da tua história, Deus vai mudar a situação. Receba e pode exaltar. Receba. Trabande calabassúria. Respaldo bíblico. Vamos pegar Moisés. Moisés vê a sarça de fogo que não se consumia, queimava e não se consumia. Ouve Deus fazendo a eleição com ele e com o irmão. Fala com ele, vai lá, anuncia, manda ao faraó dizer que eu mando soltar meu povo. Deus endurece o coração de faraó e quebranta. Deus manda as pragas todinha do Egito, a saraiva, os piolhos, o garfanhoto. Deus faz o anjo da morte passar, e onde não tinha um sangue da primeira Páscoa, a morte dos primogênitos. Deus quebranta o coração de faraó de novo, e agora libera 3 milhões de pessoas para seguirem rumo à promessa. E quando mais de 3 milhões de pessoas estão ali para caminhar, quem está diante deles agora para imobilizar a caminhada deles? O mar vermelho. Quem olha diz: ué, por que Deus fez tudo isso e agora nos põe diante disto? Não vamos ser hipócritas, né? Quantas vezes a gente pensa: Senhor, para que tanto livramento? Para que tanta provisão? E agora eu estou do jeito que eu estou, aonde que eu estou. Tem momento que você vai parar e vai dizer: Senhor, valeu a pena? Eu vou morrer aqui? É isso que o povo da Gaba. Deus nos tirou do deserto para morrer de sede aqui. Olha o que o povo trazia, olha o que estava no coração do povo. Só que quando o povo pensou que não tinha mais para onde ir, Deus fala com Moisés: toca nas águas, Moisés.
E o vento começa a soprar, e o mar começa a se abrir, e o povo passa com o pé enxuto diante daquele mar. Quando o faraó pensou que ia alcançar, coloca os seus carros e os cavaleiros no meio para correr. Quando o povo está do outro lado já do mar, dizendo: será que eles vão atravessar? Deus fala: vão fechar o mar agora. O mar fecha e afoga os inimigos. Quando eles pensaram que ia ser o fim, Miriam estava cantando do outro lado, jubilando o nome do Jeová, de Yahvé. Pode exaltar, porque é profético. Quem pensou que a tua história acabou, vai ver você cantando do outro lado. Quem pensou que a tua família vai ser destruída, vai ver você cantando do outro lado. Porque é assim que Deus faz. Olha para o teu irmão que está do teu lado, para a tua irmã, diga assim: ó, é assim que Deus faz. Fica tranquilo, pode falar. Fica tranquilo em casa, fica tranquilo no internato, fica tranquilo, é assim que Deus faz. Quando você pensa que acabou, Deus começa algo novo, melhor ainda do que você imagina. A Bíblia nos mostra o próprio Elias também. Elias, um profeta renomado. Pensa num cabra renomado, meu filho. Era ele. Ele tinha tanta unção, tanta posição com Deus, que ele dizia: cai fogo do céu. Comia, bebia todo mundo que estava. Ele tinha tanto fogo do céu que ele diz: pode invocar os deuses de vocês aí, vamos ver o que vai dar aqui. Quem Deus responder é o Deus verdadeiro. E todo mundo tenta se saquear, se corta e faz o que faz e nada acontece. Ele diz: Senhor, eu sei que tu me ouves. Ele ainda é ousado, ele ainda joga água ainda no altar. E ele começa a clamar, e quando ele clama, a Bíblia diz que fogo do céu lambe o altar, a oferta, e queima tudo. Olha só. Aí Elias enfrenta, daqui a pouco chega uma ameaça para Elias. A Jezabel diz: enquanto eu não ver a tua cabeça na minha bandeja, eu não sossego. Aí o cabra sai, andando, desistindo de tudo, para debaixo de um pé de zimbro, fica lá e diz: não sou melhor do que os meus pais, pode me levar. Estafa espiritual, cansaço ministerial. Nós não somos super-homens, nem você é Mulher Maravilha. Existem momentos na caminhada que você vai estar angustiado, de repente estou falando que alguém quer parar, quer desistir, dizer: Senhor, me leva que eu não aguento mais. Só que Deus está falando com alguém aqui: não é tempo de te levar ainda, tem muita coisa para ser feita através de você. Tem muita coisa. De repente tem alguém dizendo: acabou, Elias estava desse jeito. Aí Deus aparece para Elias. Eu gosto de Deus assim. Deus, quando a gente pensa que acabou, ele chega e muda. Aí ele chegou para Elias e diz: Elias, come do pão, bebe da água. Ele vai, come, bebe, dorme de novo. Deus vira para Elias: não, come, bebe de novo e levanta, vai para onde eu tenho te preparado, porque você ainda vai fazer muita coisa para mim. Outras palavras, a Bíblia diz que ele come e bebe, e com a força daquela comida, daquela bebida, ele anda 40 dias e 40 noites. Levanta a sua mão porque é profético. Levanta a sua mão porque é profético. Levanta. Deus está devolvendo força aqui. Você pensa que o pé de zimbro seria o teu final? Deus diz: não, longa ainda é a tua caminhada. Pode se alimentar desta palavra, pode beber da água do Espírito, porque o que eu tenho determinado para você ainda vai se cumprir. Receba! Pode exaltar. Calabando, comanai de calabá, sui palabacalabaçá. A tua história não termina aí. Aí neste leito de enfermidade não termina, dentro deste presídio não termina, na fila desse INSS não termina. A tua história só vai dar uma reviravolta, porque Deus vai cumprir o que Ele tem para cumprir. Está sentindo esta presença, irmão? Não é culto de autoajuda não, é profético esta tarde, é profético este culto para a tua vida. Elias pensa que acabou. E é assim. Você quer mais um para você entender que é Deus falando contigo? Agora eu quero te apresentar Jeremias. Repita comigo: dia Jeremias. Jeremias paga um alto preço por ser um profeta que está trazendo uma mensagem séria
para quem não quer ouvir o que é verdade. O rei chega e falou: não, esse daí eu não quero nem ouvir a profecia dele, porque tudo que ele profetiza é contra mim. Porque quem anda na seriedade tumultua para si também grandes inimigos. E tem pessoas que estão aqui dizendo: Senhor, mas eu sou tão bonzinho com todo mundo, o que é que está acontecendo? Que as pessoas, tem pessoas que me odeiam só de ver, vira a cara para mim, faz oferenda contra mim. Eu nem mexo com ela. Você não precisa mexer, você só precisa guardar a palavra da verdade. Porque esta palavra incomoda o inferno, incomoda o erro, incomoda esse mundo mimizento que a gente está vivendo, incomoda. Escreve uma coisa, anota o que eu estou te falando. Toda essa mimizenta que tem, essas Nutelinhas que está tendo aí, é para chegar aqui, para tentar depois bloquear a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Porque você não pode mais falar a verdade porque ofende. Você não pode mais andar na verdade porque está ofendendo. Você não pode falar um costume de outra região que é apropriação cultural. É uma frescunhada danada que está aí fora agora. Você não pode fazer mais nada, mas fica tranquilo. Isso é tudo para chegar aqui, nesta palavra. Porque diz que isso aqui é discurso de ódio. Claro que é discurso de ódio contra o pecado, não contra o pecador. Porque Deus ama o pecador, só não tolera o pecado que ele comete. E quem anda na palavra, quer viver uma vida na palavra, vai a tumultuar para si inimigos. Porque a Bíblia diz: aquele que ama o mundo e a sua concupiscência não ama Deus, porque o amor de Deus não está no mundo. Jeremias está nessa, profetizando, e sabe o que ele faz? Não dá para eu calar a boca dele, então vou jogar ele no poço. Joga ele no poço. Jeremias está com lama acima do peito. Você imagina qual é a situação de um profeta estar dentro de um poço? E tem momentos parece que a gente está assim, né? Dentro de um poço. Parece que ninguém nos ouve, e quem é para nos ajudar não tem como nos ajudar. É assim ou não é? Quem está passando por isso já passou. É o poço de Jeremias. Aí você diz, e você se sente sozinho ainda: Senhor, eu estou sozinho, vou morrer. Tanto é que quando Deus aparece para ele, ele diz: Senhor, eu sou o único profeta que sobrou. Ou vitimização do inferno, né? A gente tem que contar na prova. Não, Senhor, sou eu que... Não, Deus fala: ô Jeremias, tem mais 50 que eu guardei ainda. Fica tranquilo, profeta, ainda tem mais gente que eu estou sustentando aí, fica tranquilo. E quando Jeremias pensa que é o fim, a Bíblia diz que ele olha para cima. Imagine comigo, olhando para cima do poço. De repente desce uma corda. A corda que desce agarra em Jeremias e tira Jeremias de dentro do poço. O seu opositor morre, mas Jeremias ainda continua pregando a palavra. Sabe que Deus enche meu coração para dizer dentro desse culto para a tua vida: o poço também da tua história não será o fim. Porque tem gente dizendo: estou no fim do poço, pastor, já não tem mais para onde cair. Claro que não tem. Quando não tem para onde cair, o que resta é subir. E se você não tem força para subir, então aceita a ajuda do céu que está chegando aqui através desta palavra, e receba a corda da misericórdia, e se levanta na presença de Deus. Pode exaltar. Rabassuri palabacalabassai. Recebe esta palavra. Quando você pensa que é o fim, é só um processo para Deus trazer algo maior para a sua vida. Pega o dedinho indicador, levanta para o céu, levanta para o céu. Aponta para o teu irmão mais perto de você, aqui em casa também, pode apertar. Aponta e diga assim: não é o fim, é só um processo para algo novo. É só um processo para algo novo. E para melhorar, eu costumo dizer que às vezes tem que piorar. Todos vão pensar que acabou. Vamos pegar Jesus com a última referência para a gente voltar ao texto e finalizar. Quem era Jesus? Filho de Deus. Salvou, curou, ressuscitou, profetizou, multiplicou. Pegam Jesus, colocam na cruz do Calvário. Uns passam meneando a cabeça dizendo: nossa, salvou a tantos, porque não salva a si. Os discípulos pensaram que é o fim. Todos eles se escandalizaram. Pedro chegou a negar Jesus. Diz: não conheço, não sei quem é, nunca ouvi falar, nunca andei com ele. Quem olha para Jesus diz: acabou, já não tem mais jeito. E quando ele expira então na cruz, ele diz: agora quebrou tudo. Todo mundo diz: não tem mais profecia. A Bíblia chega a dizer que havia 2 discípulos, um é Cleópas, se não me engano, saiu de Jerusalém e foi para onde? Emaús, porque não acreditava mais. Quem olhava para a situação
Disse, não tem mais como ele se erguer dali. E aí que é o interessante, que quando o inferno pensou que ganhou, e os homens pensaram que não tinha mais jeito, no primeiro dia ele morreu, no segundo estava sepultado também, mas no terceiro dia, meu querido, vai uma moça chamada Maria até o sepulcro chorando, querendo o corpo do Senhor. Quando ela ouve uma voz dizendo: o que fazes aqui? Eu só quero o corpo do meu Senhor. Pode voltar, porque ele não está morto, ele ressuscitou. E ele diz: a mim foi dado toda a autoridade nos céus e na terra. Não era a morte dele só, mas era o processo para algo grandioso. Levanta a sua mão, porque se algo grandioso conquistou a nossa salvação, ele ligou o homem a Deus, e todos que querem que naquele crê, que nele crê, será salvo dos seus pecados e irá morar no céu. Receba! Não era o fim. O processo é doído, mas Deus está começando algo novo, aleluia. E sabe o que Deus me fala? Que tem pessoas sofrendo aqui com o processo que o teu filho está passando, com o processo que o teu marido está passando, com o processo que a tua casa está passando, com o processo financeiro que está passando. E Deus está dizendo para você: fica tranquilo, é doído o processo, mas acabando esse processo, tem um movimento extraordinário de Deus na tua vida. Se permanecer firme, fica tranquilo. Agar achou que acabou. Volta ao texto para finalizar, porque as horas foram embora. A Bíblia diz que Agar, quando ouve a voz, ela se levanta, e diante dela está o quê? Diante dela está o quê? Está o poço, a fonte. Quem é esta fonte? Jesus. Está lá a fonte diante dela. Ela enche o odre, vai ao menino, dá água, pega na mão. E a Bíblia diz ainda, no capítulo 21, no versículo 22 em diante, que ela ficou esse tempo com Abimeleque e ficou comandante do exército. Ela mesmo com ele, com seu filho se tornou flecheiro, e ela rainha da onde estava praticamente ali, ela se tornou uma senhora conhecida. Então, aonde ela pensou que era o final dela, Deus revirou a situação e mudou através do processo. Levanta a sua mão, porque eu quero entregar o que está queimando no meu coração. Levanta a sua mão, levanta a sua mão. Em casa também pode levantar as mãos, porque não é autoajuda, não é culto coach, meu querido. É para quem crê, para quem é pentecostal. Deus vai tornar este processo numa virada de vida, de mudança na tua vida, em uma mudança drástica, radical. Então levanta a sua mão, porque você não vai morrer no deserto, não vai ficar no poço, não vai parar diante do mar vermelho. A cruz não vai ser o teu fim, vai ser só uma virada para a vida eterna. Então, em nome de Jesus, receba esta palavra profética, receba aí, pode tomar posse. Calabando comanai de calabassúria, só fica na posição e creia no que Deus tem te chamado, creia no que Deus tem falado contigo. Fica de pé, por gentileza, fica de pé, fica de pé. Põe a mão no ombro do teu irmão, dá uma chacoalhada santa nele aí, viu? Mas cuidado, dá para não desmontar, viu? Cuidado, se for de idade aí, dá só um pouquinho. Chacoalha e diga assim, ó: não é o teu fim, pode ficar tranquilo, vai. Chacoalha, chacoalha, diga: não é o teu fim. Em casa também diga: chacoalha, chacoalha, não é o teu fim. Pode isso, não é o teu fim. É só um processo para algo maior, não é o teu fim. Calabande, calabassuri, declama. Enquanto menciona essas palavras aqui, o Senhor está visitando a sua casa. Enquanto menciona esta palavra, Deus está visitando o teu filho, Deus está visitando lá dentro daquela penitenciária o teu ente querido, Deus está visitando dentro daquele hospital, Deus está visitando lá naquele centro cirúrgico, Deus está visitando a tua casa, Deus está visitando os teus. Enquanto você está aqui buscando a presença, Deus está desfazendo as obras do inferno ao teu favor. Aleluia!
Está sentindo esta presença? Está sentindo esta presença? Tá. Então começa a orar, começa a orar, começa a orar, começa a orar. Olha aí, glorioso Deus, maravilhoso e eterno Pai. Olha aqui, Senhor, mediante esta palavra, nós tomamos posse. Nós tomamos posse. Assim como Abraão no Monte Moriá recebeu a providência, assim como Agar diante do poço recebeu o livramento, assim como Moisés em frente ao Mar Vermelho recebeu a vitória, assim como Elias debaixo do pé de zimbro recebeu força, assim como Jeremias no final sem força e com fome foi retirado pelas cordas, nós alcançamos a corda agora e saímos do poço pela tua palavra. Assim como Jesus na cruz do madeiro, ele ressuscitou e alcançou a vida eterna, nós recebemos através do sangue a vida eterna no teu nome. Senhor, tranquiliza corações aqui dentro deste culto, tranquiliza corações dentro desta casa, tranquiliza corações no meio desta família, tranquiliza corações no meio deste lar, tranquiliza vidas, Senhor. Meu Deus, restaura, visita a nossa casa, visita a nossa família, visita os nossos entes queridos, Senhor, de perto ou de longe, aonde houver um DNA deste crente, aonde houver um DNA deste visitante, que o Senhor agora faça uma obra redentora, faça uma obra extraordinária, que haja, Senhor, a manifestação do teu Espírito, mas que o inferno se iniba diante do teu poder. Aleluia. Receba a proteção, receba a provisão, receba a vitória. Pode exaltar, pode exaltar, pode agradecer.